Oi, gente, vamos resolver um exercício da Unesp aqui que todo mundo me pergunta com frequência. Então, vamos resolver juntos para não ter erro. Em um edifício em construção, João lança para José, então olha eles ali na janelinha, tá vendo João numa janelinha aqui com as mãozinhas para cima, o José assim esperando para segurar, um objeto amarrado a uma corda inextensível de massa desprezível presa ao ponto A da parede. O objeto é lançado perpendicularmente à parede e percorre suspenso no ar um arco de circunferência de diâmetro igual a 15 metros. Quer dizer que a distância entre o João e o José é 15 metros. Contida em um plano horizontal e em movimento uniforme, quer dizer, a velocidade é constante, conforme a figura. Então, olha para a figura e vê o que está acontecendo, gente. Eles estão um em cada janela aqui. Aí esse daqui catou o objeto, prendeu ele lá e jogou para frente. Aí ele fez assim, ó, para frente, daí chegou no outro. Então, ele fez um movimento circular ali, né, metade de um movimento circular. Aí ele fala que o ponto A está na mesma reta que passa pelo ponto C, que é o ponto médio do segmento que une João a José, confirmando que a distância entre eles era 15 metros. O ângulo θ formado entre a corda e o segmento OC é constante. Então, tem um θ aqui sempre o mesmo. Aí ele dá um seno que é um seno de θ, ele dá a gravidade, manda desprezar a resistência do ar. Ele quer saber a velocidade angular do objeto e em seu movimento de João para José. Então, ele quer o ômega, né? O ômega é a velocidade angular. Quando eu fui resolver esse exercício pela primeira vez, eu estava acabando de sair da minha faculdade de bacharelado em Física, na USP, prestando o vestibular para entrar na Unesp na licenciatura, e eu fiz esse exercício assim no momento ali do vestibular mesmo, né, gente? Então, eu descobri qual foi a sensação de quem prestou esse vestibular e tentou resolver ali no momento. Eu tava meio destreinada de exercícios do ensino médio naquela época, né? Então, a hora que eu vi velocidade angular e tal, eu falei, velocidade angular, eu lembro a fórmula, né, 2π dividido pelo período, então eu preciso do período. Se eu descobrir o período, eu sei calcular. Aí eu fiquei olhando e li várias vezes, assim. Eu não achava o período. Eu falava, mas de onde que vem esse período? Será que eu tenho que usar o raio, que é metade do diâmetro, ok? Mas e aí? O que eu faço com esse raio? E aí eu fiquei um tempão tentando descobrir o período. E aí chegou um momento que eu falei, pera, não é com o período que eu vou ter que descobrir isso. Ele deu pra gente o ângulo, seno e cosseno. Será que se eu pensar nas forças, isso vai ter uma solução melhor? E aí é que funcionou, né, gente? Então, vamos pensar nas forças que agem na nossa bolinha ali, no nosso objeto lá, o vermelhinho, sabendo que o raio dessa trajetória dele era 7,5 metros e a gente quer o ômega. Então, se a gente pensar quais são as forças que agem sobre esse objeto, a gente tem o peso para baixo e a gente tem uma força do fio, né, que é a força de tração. E a gente sabe que a resultante em um movimento circular é a força centrípeta, que é mv² dividido pelo raio. E eu sei que existe uma relação entre o V e o ômega, né? V é igual a ômega vezes o raio. Então, eu consigo descobrir a velocidade angular, que é o ômega, a partir da força centrípeta, que é a força resultante do movimento do objeto. Ok, então eu já vou substituir aqui para eu saber o que eu tenho que fazer. Então, o V é ômega vezes o raio, que está ao quadrado, então vai ficar ômega ao quadrado e raio ao quadrado. Aí eu posso cortar um raio de cima com um raio de baixo, então eu chego que a força centrípeta é a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Eu tenho raio, eu não tenho velocidade angular, não tenho massa, não tenho força, não ajudou muita coisa, né? Mas vamos seguir nesse raciocínio. Então, a gente também tem a força de tração, que é a força do fio. A resultante entre elas tem que ser a força centrípeta. Mas como é que eu vou fazer resultante se uma tá assim e a outra tá aqui, né? Lembra, pra gente fazer a resultante de forças que estão em direções diferentes, a gente tem que usar regras de vetores, né? Então, eu tenho que encaixar o final de uma no começo da outra, e aí vai formar um triângulo muito bonitinho, né, gente? Presta atenção nisso. Eu tenho tração aqui. Percebe que no desenho tá meio de lado, então é um pouco difícil de enxergar. Vou imaginar visto aqui de frente o triângulo. Então, a tração tá ali, o peso para baixo, a resultante é do começo da primeira, que é o começo da tração, até o final do peso, que é o final da última. E a gente tem 90 graus aqui, o θ é o próprio ângulo que ele já deu lá na figura, entre o T e o P é o θ. E aí, a gente não tem fórmula para tração, né? Eu não sei calcular a tração. Mas a força resultante é a força centrípeta, eu tenho a fórmula ali em cima, e o peso eu também sei calcular, que é massa vezes gravidade. Então, se eu pensar assim, seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cateto oposto é a força resultante, que é a força centrípeta, a hipotenusa é o T, que eu não sei. Então, não vai adiantar muita coisa. Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Peso, ok, é o cateto adjacente, mas o T ainda é hipotenusa. Então, também não é muito legal. Mas se a gente pensar em tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a força resultante, que eu tenho a fórmula aqui em cima, dividido pelo peso, que é o cateto adjacente, que é m vezes g.
E aí eu já desconfiei que tinha massa nos dois, né? Então vamos precisar cortar essas massas. E isso é ótimo, porque ele não deu a massa pra gente. Então, tangente é tudo que a gente precisa. Ok, escrevi tudo que eu tinha falado. Então, esquece seno e cosseno, a gente não vai usar eles, a gente vai usar a tangente. Eita, sobrou um 2 ali, que não era pra estar ali, vamos tampar ele. Então, a tangente de θ é a força centrípeta, que é a força resultante, dividido pelo peso. Mas e a tangente, gente? Não deu tangente, ele só deu seno e cosseno. Como é que a gente descobre a tangente? É só a gente lembrar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, ele também deu o valor da tangente indiretamente. 0,6 dividido por 0,8. E aí, a gente vai juntar tudo isso, aqui em cima de mim, ó. Então, seno dividido pelo cosseno, 0,6 dividido por 0,8 é igual à força centrípeta, que é m ômega ao quadrado vezes o raio, dividido pelo peso, que é m vezes g. Corta as massas, o ômega a gente quer, o raio a gente tem, o g a gente tem, a tangente, que é o seno e o cosseno, a gente também tem. E aí, nosso problema tá muito resolvido, né, gente? E aí aí a gente descobre que são 2 ali, eu vou simplificar as nossas pontinhas. Ia substituir tudo, né? Vou simplificar aqui, o 0,6 com 0,8 tem uma casa decimal, posso cortar a vírgula, vou dividir em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, então vai ficar 3 quartos. E 7,5 dividido por 10 é 0,75, vezes o ômega ao quadrado. Por que eu simplifiquei? Porque 3 dividido por 4 é 0,75. E aí vai ficar 0,75 igual a ômega ao quadrado vezes 0,75. Eu vou passar dividindo, o número dividido por ele mesmo dá 1. E o ômega ao quadrado sendo 1, o ômega também é 1, né? Radiano por segundo. E aí a resposta é a letra A. E aí, gente, só um parênteses aqui, dá um ódio tão grande você fazer toda essa conta para a resposta dar 1. E eu senti isso no momento do vestibular, eu fiquei com muita raiva porque a resposta era 1. Mas a resposta era 1, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sentido a agonia aí do momento, igual eu senti quando eu estava fazendo essa questão pela primeira vez. E que vocês acertem se cair uma questão dessa na próxima Unesp ou qualquer vestibular que você for prestar. Ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.